Fala pessoal, Vitor Corrêa na área com mais uma análise cripto e hoje vamos entender como é que está o mercado, ver como é que está o mercado tradicional e o mercado criptográfico. Vamos entender o Bitcoin, essa alta fenomenal que o Bitcoin está fazendo, o porquê disso, se é sustentável ou não. Então, se esse tipo de vídeo ajuda você a se manter atualizado e informado, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Bora para a análise do dia de hoje. When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Então, pessoal, estou aqui com o Invest.com, um calendário econômico. Vale a pena ressaltar que os indicadores macroeconômicos estão aí passando por um momento mais de estabilização. Então, a gente começa a observar indicadores com uma performance um pouco melhor do que tempos atrás. E destaco para vocês 2 semanas que é de suma importância, mas eu não acredito que venham mudar a tendência do mercado, ok? Mas são pontos óbvios de atenção, né, por parte dos investidores. Na quarta-feira, a gente tem aí o estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, ali por volta de 11h30 da manhã, e lá no finalzinho, nas 17h35, um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O que acontece? Eu acredito que esse discurso ele só vai realmente ratificar aquilo tudo que está sendo construído, né? Está sendo planejado com relação às taxas de juros nos Estados Unidos, ou seja, a normalização, as taxas, enfim. Não acredito que vá ter um discurso assim que fuja ou que seja ao contrário do que vem sendo apresentado até então. Então, eu entendo que quarta-feira vai ser, sim, um dia de lateralização, podemos pensar por essa forma, mas nada absurdo, nada absurdo. E quinta-feira a gente tem na parte da manhã, exclusivamente na parte da manhã, alguns indicadores que podem sim mexer um pouco com o mercado, mas face o que eu já disse para vocês em relação aos indicadores já estarem trabalhando de forma mais estabilizada, acredito que não vamos ter nenhuma surpresa. Por exemplo, ali 9h15, a decisão de taxas de juros, né, lá na Europa. Então, acredito que não vamos ter surpresa. Aquele mesmo blá 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 de sempre, mas dentro daquela normalidade, ok? Bom, 9h30, a gente tem dois indicadores que podem sim mexer, mas continuamos dentro de uma condição mais favorável, que é o PIB dos Estados Unidos, ok? E o pedido de seguro-desemprego. Então, vemos que estamos dentro de uma normalidade e acredito eu que estaremos sim só ratificando essa condição mais estável. E 9h45, uma coletiva de imprensa do Banco Central Europeu. Acredito que essa sim possa mexer um pouco, muito por conta desses dois conflitos que existem hoje no mundo, né? Então, eu acredito que isso daí possa mexer, possa gerar sim um ponto de interrogação, mas por conta dos indicadores estarem mais estabilizados, eu vejo aí como mais uma, vamos falar assim, um ponto de interrogação, de uma indecisão, mas não a ponto de derrubar o mercado, ok? Então, acredito que a gente possa, sim, estar trabalhando essa semana de forma bem flat, bem tranquila, fazendo com isso o mercado se mantendo em alta. Agora, vamos entender como é que está o S&P 500, vamos entender o porquê do Bitcoin estar fazendo o que está fazendo e olhar o gráfico do Bitcoin. Vem comigo. Bom, pessoal, estou aqui com o S&P 500. O que a gente observa é que o S&P 500 ganhou força na última semana, em queda forte, meio a esses conflitos que a gente vem dizendo, mas os indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos estão se mantendo estáveis.
Então, a gente pode sim pensar numa lateralização? Sim. Lembrando que ontem a gente rompeu a média móvel de 200, que estaria ali no, vamos dizer, próximo ali no 4.236,30, por aí. E aí a gente rompeu, isso assustou, porque não só rompeu a média móvel de 200, mas também rompeu um suporte, né, nessa posição que a gente falou, mas estamos tentando aí se manter acima da média móvel de 200. Acredito que vamos se manter muito ao que os indicadores macroeconômicos estão nos mostrando. Perfeito? Agora, óbvio que a gente tem aí uma resistência agora ali na média móvel de 9, que é aquela linha branca que estaria ali no 4.279. Então, o que a gente pode pensar para o mercado tradicional, vamos dizer assim, é um mercado mais em lateral. E aí, poxa, Vitor, então quer dizer que o Bitcoin se descolou do mercado tradicional? Sim. Mas por quê? Bom, você que está aqui no canal, vendo as reportagens que a gente vem passando ao longo da semana, não só fazemos análise, mas também trazemos informações bem frescas de como que o mercado está. Então se liga, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque não só fazemos análise, mas também trazemos reportagem para que você tenha o máximo de informação, beleza? Então, o porquê do Bitcoin ter disparado assustadoramente de ontem, né? Anteontem, ontem. Então, a gente traz aí a informação do Infomoney. Praticamente tem uma hora, né, que eles trouxeram essa informação, e ele diz que o Bitcoin dispara 15% e atinge os 35 mil dólares face ao otimismo sobre o ETF da BlackRock. Ok, esse patamar é o mais alto para a criptomoeda desde 2022, em maio de 2022. Bom, o Bitcoin, ele, obviamente, eu não vou ler tudo, né, pessoal? Fica aí a matéria, porque senão fica um vídeo muito grande, mas vamos trazer aqui alguns pontos muito importantes. O Bitcoin subiu 15% e chegou a atingir os seus 35 mil dólares na noite de ontem, o maior valor desde maio de 2022. Em meio às especulações de que o primeiro ETF, que é o fundo de índice, com exposição direta à criptomoeda, lá nos Estados Unidos, possa ser aprovada nas próximas semanas, ok? Não é nessa semana, galera. Então, com isso, o Bitcoin, ele, cara, eu já venho falando isso para vocês toda semana, cara, o mercado, ele quer subir. Então, qualquer especulação positiva, ele explode. Ainda mais se a gente ainda for pensar em ETFs de Bitcoin. E não é à toa que o Bitcoin fez o que fez. Olha só, galera, ele volta para uma região muito interessante, que é esse canal aqui que a gente marcou de alta, né? Uma vez a gente perdeu e parece sim querer trabalhar agora dentro desse canal. Vitor, vamos pensar aqui, porque obviamente ele se afastou da média móvel de 9, a média móvel de 9 estaria ali nos 30.515. Bom, e aí? O que vai acontecer? Acredito que muito por conta desse distanciamento que o Bitcoin fez em relação à sua média móvel de 9, a gente possa estar trabalhando com Bitcoin acima desse suporte ali no 31.695 dólares. Acredito que a gente não vai continuar subindo, até porque a gente tem ali uma resistência ali no 34.679, então isso daí pode sim atrapalhar um pouco essa subida, mas ele precisa retornar um pouco mais para a média móvel de 9 para fazer com que ela se incline ainda mais e se aproxime. E aí, filho, buscar mais altas. Então, fiquem aí com essa informação. Acredito que muito por conta dessa possibilidade de que na semana, durante essas semanas aí, possa haver uma notícia mais favorável com relação ao ETF de Bitcoin, a gente está aí dentro de uma alta
muito promissora dentro do mercado cripto. Por quê? O mercado tradicional, como nós estamos vendo, ele está muito engessado, muito lateralizado. Então, se a gente tem aí uma especulação um pouco mais favorável dentro de um mercado de volatilidade, obviamente os investidores vão migrar para esse mercado, né? E buscar em pouco tempo ganhos que com certeza eles não ganhariam em questões de tempo dentro do mercado tradicional. Beleza? Então fica aí a dica, porque o pessoal ele fica naquilo, né? Cara, já subiu desde que nós começamos a apostar, mercado, pontos importantes de suporte. Cara, eu lembro que a gente falou aí de 15 mil dólares, né? E, cara, a gente agora, num piscar de olhos, né? A gente está aí nos 33.678 dólares. Cara, ou seja, dobrou, né, com relação ao que nós fizemos. E isso é muito importante. Então, para que as pessoas não comecem a comprar, a pegar a faca caindo, fiquem ainda com essas informações de suporte que a gente vai indicando aqui para vocês. O mercado vai subir? Eu não tenho dúvidas, está com tudo para subir. Agora, não comprem resistência, comprem sempre suporte, ok? Então, se esse tipo de vídeo ajudou você a se manter atualizado e informado, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Se puder dar um like, eu agradeço de coração. Um forte abraço, fiquem com Deus e até as próximas análises. When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.